Um dia a chuva linda irá cair e os campos deste chão vão reflorir. Os pobres unidos se alegrarão num canto novo de libertação. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e pela internet, para refletir com você hoje sobre a seguinte pergunta: em uma sociedade capitalista, o ser humano é reduzido à máquina e à mercadoria? A Constituição Federal de 1988 tem como um de seus princípios basilares o respeito à dignidade humana. Segundo a mística e a espiritualidade bíblica, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Está lá no livro de Gênesis. E nosso corpo é templo do Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo. Ou seja, toda pessoa é sagrada, portadora de uma dignidade infinita que precisa ser respeitada e valorizada. No entanto, temos que perguntar: em uma sociedade capitalista, o ser humano é reduzido à máquina e à mercadoria, e as mercadorias são idolatradas e entendidas como se fossem pessoas? Para respondermos a estas perguntas, precisamos analisar o mais profundo das relações sociais e não acreditar em ideologia dominante, que sempre cumpre o papel de oprimir e explorar. Ajuda a compreender os processos de idolatração e de atribuir vida às mercadorias, análise que Karl Marx, o filósofo, tece sobre a relação íntima existente entre produção e consumo, que afirma: produção é consumo também. Diz ele: a produção é também imediatamente consumo. Consumo duplo, subjetivo e objetivo. Primeiro, o indivíduo que, ao produzir, desenvolve suas faculdades, também as gasta, as consome no ato da produção, exatamente como a reprodução natural é um consumo de forças vitais. Segundo, produzir é consumir os meios de produção utilizados e gastos, parte dos quais, como na combustão, por exemplo, dissolve-se de novo nos elementos universais. Também se consome a matéria-prima, a qual não conserva sua figura e constituição naturais. Esta, ao contrário, é consumida. O próprio ato de produção é, pois, em todos os seus momentos, também ato de consumo. O consumo é também imediatamente produção. Ao consumir o alimento, a pessoa humana se produz, se reproduz. A produção é imediatamente o seu contrário. O consumo e vice-versa. A produção é também mediadora para o consumo e vice-versa. Sem a necessidade não há produção, mas o consumo reproduz a necessidade. A fome é fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, que se come com faca ou garfo, é uma fome muito distinta da que devora carne crua, com unhas e dentes. A produção não produz, pois, unicamente o objeto do consumo, mas também o modo de consumo, ou seja, não só objetiva, como subjetivamente. Logo, a produção cria o consumidor. A produção cria o consumidor. A produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto.
O filósofo Theodor Adorno critica o abandono da dialética pelos movimentos de esquerda, que, na prática, muitas vezes vê somente o negativo, vê apenas o que lhe interessa e, vítima do racionalismo e do pragmatismo, acaba com o movimento dialético e engessa a história. Para o filósofo Theodor Adorno, acima de tudo, dialética significa intransigência contra toda e qualquer tentativa de atribuir vida às mercadorias. Uma mercadoria pode ser algo material ou imaterial, que satisfaz necessidades humanas e que é veículo de valor. Por exemplo, vários serviços que, ao serem vendidos como mercadorias, revelam valor. O ser humano não é em si uma mercadoria. Torna-se uma mercadoria quando da sua inserção nas relações capitalistas de produção. Assim, em última instância, no capitalismo, a mercadoria produz quem a produz. Um ser humano domesticado, reduzido à mera peça da engrenagem do sistema do capital e consumidor contumaz quando pode. Como proletário, assalariado, os seres humanos estão produzindo mais que alimento, utensílios, roupas ou sapatos. Estão produzindo história, estão produzindo os diferentes seres particulares que compõem o gênero humano. Importante observar o que diz a esse respeito o pensador Rui Fausto. Diz ele: a noção de encantamento, como de desencantamento, tem na realidade um duplo sentido, que Weber não parece ter bem destrinchado. Por um lado, desencantamento remete a um mundo aqualitativo, no qual desaparecem as diferenças de qualidade. Por outro, ele remete a um mundo de inércia, no qual os objetos inertes predominam em detrimento dos objetos vivos. Ora, o que caracteriza o capitalismo é o fato de que nele se tem um desencantamento no primeiro sentido, mas não no segundo, diz Rui Fausto. Nas relações de produção e de comercialização, a função universal de equivalente se fixa em uma mercadoria na forma de dinheiro. Não se considera mais o valor de uso de uma mercadoria, mas o dinheiro, na sociedade capitalista, adquire a função universal de equivalente. A forma dinheiro é o ponto de chegada do processo de aparição das mercadorias, mas esse movimento de aparição é também um movimento de ocultação. A ciência das mercadorias é ocultada, porque aparece através do dinheiro. Assim, o dinheiro tem um caráter ofuscante também, porque introduz a ilusão e a idolatria do capital. É o que explica o pensador Rui Fausto, dizendo assim: na medida em que na forma dinheiro se fixa numa mercadoria adequada à função universal de equivalente, nela se reúnem de um modo não só objetivado, mas estável as duas funções do equivalente, a de ser não valor de uso e a de ser espelho de valor. O valor de uso material da mercadoria é suprimido em benefício de um valor de uso formal. A mercadoria, dinheiro, é não valor de uso, portanto, imediatamente
trocável. E ao mesmo tempo, ou por isso mesmo, ela é espelho de valor. A idolatria é a naturalização das mercadorias, a negação de que sua gênese está em última instância, isto é, como pressuposição na prática dos trabalhadores. Para expressar o valor de uma mercadoria, o dinheiro deve ser, ao mesmo tempo, valor e mercadoria, embora mercadoria negada em dinheiro. O papel moeda é a encarnação de uma função do dinheiro e tem valor porque circula. Para se demonstrar a coisificação e a alienação, estranhamento do trabalhador no processo de produção capitalista, Karl Marx, o filósofo, diz que Potter, porta-voz dos fabricantes, distingue duas espécies de máquinas, ambas pertencentes ao capitalista. Uma jamais deixa a fábrica, outra passa as noites e os domingos nos casebres da vizinhança. A primeira é morta, a segunda é viva. Uma diferença entre o trabalhador, a trabalhadora, reduzido à máquina, e a máquina produzida pelo trabalhador é que a máquina se desgasta e exige melhoramento constante, enquanto o trabalhador, a trabalhadora, pelo exercício do trabalho, se aprimora e acontece uma acumulação de aprimoramento de habilidades nas gerações sucessivas. Enfim, pela análise feita, concluímos que, em uma sociedade capitalista, que é máquina de moer vidas, o ser humano é, sim, reduzido à máquina e à mercadoria, e as mercadorias são idolatradas e, na prática, são tratadas como se fossem pessoas vivas. Assim, o que precisa ser enfrentado e superado no Brasil é o capitalismo que, por meio da mercantilização da vida, pelo agronegócio, pela privatização das empresas, da terra e das águas, bens comuns, com um Estado subserviente aos interesses do grande capital, segue com a ideologia dominante que insufla cotidianamente o individualismo, o egocentrismo, a concorrência e a competição, como se fossem valores, mas são, na prática, vírus que solapam a convivência social e vão triturando e moendo a dignidade da pessoa humana. Fique com essa reflexão, fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira, que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Os campos e as cidades mudarão, o direito e a justiça vencerão. As mulheres juntas vão se alegrar e as crianças vão brincar e estudar. Deus da vida se fez o nosso luzeiro, Jesus Cristo, nosso irmão e companheiro. O amor será o nosso sol maior e o menor vai sempre acreditar no menor.